diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 22 de novembro do ano de 2025. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Vamos lá, câmera e tela. Vamos que vamos. Vamos. Pronto, agora vamos aqui. Tá pronto aqui. Vocês estão vendo aí, né? Mudou aí o visual, ok? Vamos começar agora. Vamos começar agora. Vamos começar agora. No nome de Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juiz Oscar Aníbal Chapano. Bom, muito bom dia, no momento, sábado 22 de novembro de 2025, horário 8 horas 42 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, na função juiz corregedor arbitral internacional na investigação da cleptocracia mundial, na investigação da ONU, reduto destes funcionários públicos em planos quinquenais, conjuntamente com a China e a Rússia, a se locomover para seus espólios particulares, funcionários públicos, em delipêndio dos seus próprios países. Todos são ladrões. E todos foram identificados. Então agora nós já determinamos a prisão imediata onde for encontrado, em qualquer lugar do planeta, o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade. Ele é um impostor. Ele é um plágio, um filho da puta. Então, como caiu a casa dele, caiu o sistema financeiro dele, caíram todos os bancos, Rothschild, todos os bancos, Macron, Alemanha, a Europa inteira, todo mundo caiu, acabou também a membresia da OTAN, da NATO, acabou tudo, eles não têm averbação jurídica em seus países. Então, neste momento, eles procederam a sequestrar, está sequestrado o senhor Messias Bolsonaro através de uma atitude monocrática de um procurado internacionalmente pela lei Magnifici, ele e sua família, que ocupa o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente desse órgão na República Federativa do Brasil. Ele é o líder do cartel Comando da Capital, Comando Vermelho, 88 facções, 10 superintendências da Polícia Federal do tráfico de drogas e de armas, sendo 9 superintendências do Nordeste,
onde ele sequestrou esses estados e onde ele vai estabelecer a Pátria Grande, lá no Pará, onde ele transferiram a administração pública de Brasília para o Pará. Eles estão querendo todos se refugiar no Pará. Tomaram 9 estados. E também os países que fazem fronteira com a Amazônia, todos do narcotráfico, eles todos estão engajados à guerra contra os Estados Unidos da América. Então, Alexandre de Moraes, sua família, o Pleno da Corte, da primeira turma, do Supremo Tribunal Federal, todos eles estão com a prisão internacional decretada e eles são alvos da CIA. Estamos já determinando o desfecho de que a operacionalidade de todos os agentes da CIA no território da República Federativa do Brasil podem proceder imediatamente contra estes terroristas que se fazem passar por membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos da primeira turma, todos identificados, que roubaram todo o capital da República Federativa do Brasil, roubaram todo o dinheiro dos bancos domésticos, estão todos os bancos fechados, o Banco Itaú faliu, o Banco Bradesco faliu, o Banco do Brasil faliu, o Banco da Caixa Econômica faliu, e todo esse dinheiro foi já trasladado fora do território da República Federativa do Brasil. Estamos também ao encalço do presidente do Banco Central. Toda a equipe do Banco Central está sendo já estabelecido o conluio com este procedimento de logística de fintechs, chancelas na internet para o roubo de toda a população do Brasil. Então nós já identificamos tudo isto e o Alexandre de Moraes, este filho de uma puta, para demonstrar que o Lula, que não é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, se evadiu para a África do Sul. Mas a África do Sul tem um tratado para que proceda imediatamente à prisão deste que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e seja transferido para os Estados Unidos da América. Ele é um terrorista filho da puta. Ele e todo o procedimento de governo, representantes do primeiro, segundo e terceiro escalão na República Federativa do Brasil. O senhor Messias Bolsonaro se encontra no momento sequestrado nas dependências da Polícia Federal, no Distrito Federal de Brasília. Não é mais Distrito Federal. É o Estado de Brasília, ele não é mais Distrito Federal. Distrito Federal é o Pará. O Pará é o Distrito Federal. Brasília é o distrito do governo da China. Xi Jinping, ele estabeleceu a sua colônia Brasil em Brasília. Ele tomou toda a Brasília, tomou os estados que estão no sul do Brasil, alegando que é de sua propriedade. Os chineses. Estamos entendidos? Então Xi Jinping está situado no Blue Tree, Hotel Blue Tree, em Brasília, vizinho à residência da Presidência da República. Então o Brasil se encontra em guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos da América. O Pleno do
objetivo de segurança nacional, a tutela e curatela do Exército, Marinha e Aeronáutica se encontram impedidos, não estão se manifestando a esta posição de guerra contra os Estados Unidos da América. Então, este plágio chamado Luiz Inácio Lula da Silva decretou há poucas horas guerra contra os Estados Unidos da América, fazendo o levante de 17 países do narcotráfico na América do Sul para combater os Estados Unidos da América. E ele se encontra na América, se encontra na África do Sul. Então, nós já estamos procedendo com a captura deste terrorista no planeta. E também do Maduro, do Pepe, da Sheinbaum e todo filho da puta dos 17 países do narcotráfico que apoiarem esta declaração de guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos. Já estamos procedendo com o aporte militar de extermínio. Uma vez iniciada a guerra, que já está em curso, não temos o que dialogar, não há como dialogar. Então, devemos dizer para toda a população do Brasil que está assinado o decreto do Ministério da Guerra, do Pentágono, a outorga mundial contra o narcotráfico global dos terroristas estabelecidos em todo o planeta. Então todas as constituições foram todas colocadas ao lado e entra a supraconstitucionalidade da defesa contra estes terroristas já identificados. Então o Brasil se encontra em guerra. Então estamos dizendo a você, funcionário da segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, autarquias, corregedorias, todos vocês que atenderem a ordem monocrática deste filho da puta chamado Alexandre de Moraes, terão a mesma membresia que ele vai resgatar. Por enquanto, é um tiro na cabeça, dado pelos especialistas da CIA que já se encontram posicionados. Nós vamos proceder imediatamente à prisão imediata do pleno da primeira turma. O senhor Messias Bolsonaro corre risco de vida na Superintendência da Polícia Federal. Eles estabeleceram uma revolução civil onde o povo brasileiro já sai às ruas e todo mundo se encaminha para Brasília para estabelecer um confronto contra estes que apoiam a este filho de uma puta e a estes partidos de esquerda do PT. Você que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, você que é do MST, você que tem alguma relevância política na Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, de partidos políticos de esquerda, todos vocês correm risco de vida. Todos vocês podem ser mortos. Então, não somos responsáveis porque vocês declararam guerra aos Estados Unidos da América. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Então, vocês anteciparam e vocês querem ver acontecer, então vocês vão ver ainda hoje acontecer tiro, porrada e bomba.
Entendeu? E não tem como retornar, não tem como, peraí, deixa disso, nos rendemos, não tem isso. Uma vez declarada a guerra, não temos como evitar o contingente das tropas e principalmente dos aviões encarregados a destruição de todas as suas membresias. Estão entendendo? Aqui não é uma atitude de mostrar força. Não. Aqui é guerra atômica nuclear. Eles estão querendo, você morador das favelas, 2.300.000 favelas, eles estão querendo jogar bombas, ou seja, os do Partido Trabalhista, do Partido dos Trabalhadores, todos os partidos, esse partido desse filho de uma puta, que ele foi descoberto, que ele é o financeiro há muitos anos, que ele sempre está no poder, ele sempre joga para quem estabelecido for a membresia e o pagamento de propina. Entenderam? Que ele já foi mencionado e que nós já o mencionamos, ele já está advertido, ele é um senador, ocupou a Casa Civil, saiu da Casa Civil porque começou o pleito em não ter legitimidade, então ele ficou fora, mas ele é aquele morde não assopra, não é? Então, este sujeito vai ser abatido também. Presidente desse partido. Entenderam? Então, nós já localizamos estes sujeitos, já temos tudo em ordem e procedemos à tomada de força letal militar. Então, você, ministra do Supremo Tribunal Militar, esteja presa, você vai presa, detida. Você, general das Forças Armadas do Exército, está preso, detido. Isso de que você está querendo chegar a uma logística de não haver confronto, você é contra nós. Você é um vendido filha da puta, fardado de general do Exército. Então nós já estamos levantando todos os do Exército, Marinha Aeronáutica, ao combate contra o terrorismo deste filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, agradecemos a Alexandre de Moraes por ele querer demonstrar que ele vai preso ou morto, ele, a mulher dele, os filhos dele vão pra puta que o pariu, vão pro colo do capiroto, seus filhos da puta, e vão todos morrer. Fachin, tá fudido. Zanin, tá fudido. Dino, tu tá morto. Toffoli, tu tá fudido. Vocês não podem sair à rua e nem permanecer nos seus edifícios porque vocês são alvo da CIA. A CIA vai botar uma bala no meio da testa de vocês. E estamos dizendo aos que operam na Anatel, há lives feitas no Facebook, no YouTube, porque nós estamos procedendo. Imediatamente, Brasil declarou guerra. Estamos em guerra e sequestraram o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, eleito, e que a USAID, a administração do Biden, do Obama, do Bush, do Clinton, além de fazer uma fraude mundial, estabeleceram os terroristas. E agora pegamos todos vocês e vamos permanecer durante 15 anos na luta contra vocês, seus filhos da puta, em loco, aqui na América do Sul. Vamos acabar com todos vocês.
Entenderam? Principalmente com você, presidente do partido, que sempre ficou em cima do muro, e que você é o chefe que paga do narcotráfico propina para todo o parlamento. Entendeu, senador filha da puta? Que você é o prêmio, porque você está engajado com a Europa. E já o Macron, o alemão, todo mundo disse teu nome. Tu tá fudido. Conforme determinação, meu e-mail é meu Pix, Oscar Aníbal Chiapano. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44. Meu Pix, 5521-99742-0789. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva é óbito e esse que tá aí já vai ser preso agora, na África do Sul. Estamos já com a prisão dele, com todos do BRICS. E já estamos com a contenda em Brasília. Brasília é a capital da China. A China transferiu a sua administração da China, porque está em conflito também. Lá vai chover bomba, e muita bomba. E ele transferiu para Brasília, que ele está querendo se estabelecer em Brasília. E o Brasil, a administração mandou para o Pará. Então isso não cola, não vai haver isso. Já estamos procedendo, entenderam? Estamos em guerra atômica nuclear. E vocês são os alvos. Então você, que administra a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, cuidado! Cuidado com o senhor Bolsonaro, se acontecer qualquer coisa, porque não vai passar de hoje. Vocês vão ser abatidos ainda hoje. Ainda hoje, os aviões vão proceder à invasão de Brasília, com todos os paraquedistas. E vamos tomar essa porra! Entendido? E você do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se fizer frente, vai tomar tiro! Amotinado, filha da puta! Ladrão do povo brasileiro! Feitor! Torturador da população da República Federativa do Brasil! Tu tá fugindo, tá morto, filha da puta! Todos vocês dos partidos comunistas, filhos de uma puta! Não sai na rua porque tu vai morrer! Não fica no teu apartamento porque tu vai morrer! Entendido? Fui claro? Bom, prosseguindo aqui, temos o relatório do Ministério da Guerra, que estabelece a falsa identidade ocupada na presidência da República Federativa do Brasil. Está identificado um falso cidadão ou uma pessoa que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem colocou ele lá? Então, o que está demonstrado é, à época, os partidos políticos, evidenciando o laudo de óbito do Luiz Inácio Lula da Silva, colocaram uma falsa identidade a ocupar a presidência da República. O presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados, para estabelecer o narco-estado Brasil. Então, se uniram os partidos políticos de esquerda e também o partido político do Centrão, que ele se posicionou por ser de uma expressividade de
sua membresia dentro do poder legislativo em aceitar esta trama de um golpe já identificado. Torno a repetir. Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi para a Bahia assim que acabou o pleito da configuração de votos e estabeleceu que ele tomaria posse na data prevista legal. Ele teve um mal súbito, um derrame cerebral, caiu, bateu com a cabeça, tinha bebido muito lá na Bahia, pegou um avião para ser atendido no hospital em São Paulo. Se você tem um derrame cerebral, você não pode se locomover utilizando avião. Então ele chegou a São Paulo já óbito. Ele já estava morto na Bahia. E ali, em São Paulo, ele foi colocado no hospital, totalmente fechado o hospital para ele ser atendido, mas ele já estava morto. Então, não poderia assumir a presidência da República, a eleição. Então, procederam com um falso identidade. E esta falsa identidade antecipou a posse, anteciparam a posse deste elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as dependências de governo, por se tratar de final de semana, estava tudo fechado. O único que estava aberto era o Senado Federal e a Câmara de Deputados, sem os seus membros. Os únicos que estavam lá eram o presidente do Senado e o presidente da Câmara de Deputados. Então, estes dois procederam a dar o diploma a esta falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Conjuntamente, abriram com um serralheiro, abriram o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto estava fechado. E lá se estabeleceu a reportagem da TV Globo, fazendo a cobertura da antecipação da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que já tinha morto, já estava morto. E deram para uma falsa identidade, um espião. Então se estabeleceu no Senado e na Câmara de Deputados e nos partidos políticos o narcoestado Brasil. Daquele então até o dia de hoje, eles roubaram 10 trilhões de dólares. Faliram com todo o sistema financeiro do Brasil. Roubaram todos os pensionistas, os aposentados do Brasil. Roubaram todas as fundações. Roubaram todas as empresas de governo. E este indivíduo, no dia de hoje, dia sábado, 22 de novembro de 2025,
se encontra acautelado, foragido do Brasil, na África do Sul, onde declarou guerra aos Estados Unidos da América, alegando que a América do Sul, os 17 países, vão entrar em confronto armado contra os Estados Unidos da América. Esta falsa identidade, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, declarou guerra aos Estados Unidos da América. Grave surpresa em que o ministro da Guerra identificou que é uma falsa identidade ocupando as dependências da República Federativa do Brasil. Ia publicitá-lo, ia dar a conhecimento da falsa identidade. Este procedeu imediatamente a determinar o sequestro em pleno sábado do senhor Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, torturado por Alexandre de Moraes, pelo Pleno da Corte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, todos identificados, todos narcotraficantes. E para nossa surpresa, eles pretendem assassiná-lo. Então, nós já procedemos com todos os componentes de 123 países do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, do Tribunal Penal Internacional, através do seu interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, ao confronto letal contra qualquer autoridade que mantenha sequestrado o ex-presidente Bolsonaro. Então nós estamos procedendo imediatamente com a tomada de Brasília. Brasília não é mais a capital da República Federativa do Brasil. A capital se encontra no Pará. Então Brasília é um estado como qualquer outro. E está em intervenção por causa do narcotráfico mundial, do cartel, do comando da capital, cujo chefe, advogado, militante, é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o sequestro do senhor Bolsonaro a ser levado em custódia a uma dependência que não é o prédio da Superintendência da Polícia Federal, é um anexo. Não sabemos o que está ocorrendo nessa dependência. Não conhecemos o contingente, por eles todos estar usando vaca clava, ou seja, a não identificação do rosto dos componentes da Polícia Federal, todos armados de fuzil, que procederam a conduzir o senhor Bolsonaro a este prédio localizado em Brasília, que não é o edifício sede da Polícia Federal. É um prédio anexo. Não conhecemos o responsável do seu acautelamento. Só sabemos a determinação monocrática deste narcoterrorista, procurado pelo FBI, procurado pela Interpol, procurado pela CIA, que está foragido, se faz chamar
Alexandre de Moraes tem um prêmio de captura de 8 milhões de dólares pagos pelo FBI. Então este indivíduo, Alexandre de Moraes, tomou uma atitude individual, monocrática, estabelecido por ele mesmo. Então nós estamos invadindo Brasília neste exato momento com força letal. Estão todos os componentes da CIA, todos os SEALs, a tirar o senhor Bolsonaro das dependências onde ele se encontra sequestrado. O Exército e Marinha Aeronáutica do Brasil já se encontram todos insatisfeitos com a liderança do general em chefe das Forças Armadas e do ministro do Exército, todos já identificados como narcoterroristas. Então este sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, identificado como ladrão de todos os pensionistas de fundo de pensão de aposentados do Brasil, roubou todos os bancos, todas as fundações, todos os institutos, tomou todo o dinheiro do Brasil, conjuntamente com o seu preposto ministro da Fazenda, Saad, estabeleceu o imposto a ser cobrado de imediato de 10% para todo empresário que tenha CNPJ. Se você é um empresário, você tem que pagar 10% de todo o seu faturamento, já determinado, assinado por assinatura eletrônica desta falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então você, autônomo, dono de fábrica, dono de banco, dono de cabeleireiro, dono de pintor, todo você que trabalha tem que pagar 10% do seu faturamento mensal ao Ministério da Fazenda. E a China se estabelece no estado de Brasília com sua capital, exercendo o seu poder, soberania chinesa em Brasília, que não é mais Distrito Federal, deixa de ser Distrito Federal e passa a ser Distrito da China. A China tomou Brasília alegando que o prédio do Blue Tree é o representante legal da China e sequestrou o senhor Bolsonaro. Então nós estamos entrando em Brasília para acabar com este sequestro e proceder contra este país invasor chamado China. Então estamos em guerra declarada contra a China. O Brasil se juntou à China, sequestrou Bolsonaro no dia de hoje, 22 de novembro de 2025. Ele se encontra cautelado não na sede da Polícia Federal, em um prédio anexo. Não conhecemos o seu estado de saúde, não temos nenhuma notícia, ninguém se faz responsável. É tudo uma medida
de um narcoterrorista, chefe do cartel do Solis no Brasil, chefe do cartel do Comando da Capital, chefe do cartel do Comando Vermelho, de 88 facções do narcotráfico, de 10 funcionários públicos que ocupam as superintendências de 10 estados, sendo 9 lá no Pará, ou seja, lá no Nordeste, 9 estados do Nordeste, e de Brasília, que deixou de ser Distrito Federal. Então a sede de governo do Brasil não se encontra em Brasília. Quem está em Brasília é a sede de governo da China, que transferiu a sede de governo da China para o Hotel Blue Tree, vizinho às dependências da casa do presidente do Brasil, que não se encontra óbito, ele morreu. E quem está utilizando a falsa identidade é um filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que mandamos prendê-lo em qualquer lugar do planeta. Ele sabe disso. Então ele declarou guerra aos Estados Unidos da América. Então nós estamos procedendo imediatamente com todas as tropas a tomar Brasília. E se a China alegar que se trata do Distrito Federal da China, nós estamos declarando guerra contra a China. Entendeu, Xi Jinping? Entendeu, Putin? Entendeu, Irã? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos dando a publicidade desta organização narcotraficante, Comando da Capital, Comando Vermelho, 88 facções, também das Farc, do ELN, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, da China, da Rússia e da Turquia. Todos estes filhos da puta tomaram o estado de Brasília e querem tomar 9 estados do Nordeste com uma falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós temos todo o mentor intelectual desta trama do narcotráfico estabelecida no Brasil, que é um líder de um partido político, que ele sempre se manteve neutro, nunca postulou posicionamento para a presidência da República, e ele sempre esteve a pagar propina do narcotráfico. Este elemento, líder do partido, maior partido político do Brasil, já está identificado. E ele tem que ser preso imediatamente. Já está, e ele sabe. Então nós estamos monitorando ele bem de perto, porque ele é o que tem que ser preservado para ser levado, para que ele dê os nomes de todo mundo, Alcolumbre, Hugo Mota, todos eles fazem parte. Entenderam? Então foi um golpe dos partidos políticos que estabeleceram uma falsa identidade por ele ter morto
Lula morreu antes de tomar posse, antes de ser diplomado. A mesma coisa que aconteceu com Neves, aconteceu com este falsa identidade. Porque o Neves não foi diplomado e entrou no lugar dele um poeta que ninguém conhecia. E que aí se estabeleceu o grande golpe dado pela USAID. Desde aquela época, o Nixon e o Kissinger colocaram a China no Brasil. Vários planos de governo, várias falências, quebraram o Brasil mais de 40 vezes. Fernando Henrique quebrou 5 vezes o Brasil. Tudo já identificado. São quadrilhas de narcotraficantes. E isto tudo acaba hoje. Com tiro, porrada e bomba. E muito sangue. Porque mandamos as tropas especialistas a alvejar todos os elementos que ocupam a falsa identidade, ou seja, são os amotinados da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e também Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Carmen Lúcia, todos vocês já sabem que estão correndo risco de vida, vão ser mortos, porque estamos em guerra, e vocês são alvos, traidores, filhos da puta. Estamos entendidos? Então vocês todos já sabem, e também vocês do PT, de todos os partidos políticos, do PSOL, do PDT, da puta que os pariu, são alvos. Entenderam? Tá entendendo, filha da puta? Tamo em guerra. Vamos trocar, filha da puta. Isto tudo acontece agora. 10 horas 25 minutos do dia 22 de novembro de 2025. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Árbitro. Arbitragem internacional. Justiça paga. Seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chapano. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Estamos em guerra contra os narcoterroristas que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Também representantes de autarquias, representantes de 10 superintendentes da Polícia Federal, também do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, também está envolvido no roubo, ele e o filho dele, o Dino, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele e o irmão dele, do Ministério Público, ladrões, filho da puta, assaltantes de banco. Tudo vai ser óbito. Entendido? Estamos em guerra. Viralizem isso. Os Estados Unidos vão atacar o Brasil. Meus amigos
e amigas patriotas. Eu observei, assisti e ouvi por tudo aquilo que o juiz Oscar está chamando a atenção. É muito grave. Através do relatório dele. Primeiro, ele falou que Bolsonaro está sequestrado. Eu acredito que demoraram muito com Bolsonaro. Estão demorando muito de colocar na cadeia, nas prisões, todos esses terroristas, traficantes, comunistas. O Brasil está entregue, eles que estão administrando o país. O Bolsonaro, né? Tentaram matar Bolsonaro. Bolsonaro fez uma operação, já fez várias, tem um soluço. Agora prender Bolsonaro. Bolsonaro, quer dizer, meu Deus, que maldade, vocês são covardes. Vocês são canalhas. Atenção, Brasil. Inclusive, esse conteúdo que vai passar aqui agora, Estados Unidos quer invadir Brasil e vai invadir Brasil para defender Trump envia militar, ok? Vamos assistir esse conteúdo. Então, o juiz Oscar falou com relatório sobre um sequestro. Bolsonaro foi sequestrado. Foram os criminosos que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Ele falou que Lula morreu. Ele está denunciando há muito tempo. O juiz Oscar Nível Chapano denunciando, não, falando a verdade. Não é uma denúncia, é uma verdade, né? É uma verdade. Tudo isso faz parte, né? Então, meus amigos e minhas amigas, ele falou que no relatório que Lula não está mais no meio aqui, Lula não existe mais aqui no planeta Terra. Então, se Lula está vivo, aparece com Lula. Coloca Lula, manda o DNA e outras coisas para saber. Agora aparece Lula com... a gente observa mesmo, tem uma máscara, tem hora que tem um Lula mais magro, mais gordo, sei lá, certo? Isso é uma vergonha. Nós brasileiros, nós estamos sendo invadidos por vocês, seus canalhas. Vocês aí, como comunistas, que estão juntos com os traficantes e o comunismo. Vocês são canalhas. Atenção, Brasil! Vocês ouviram o relatório do juiz Oscar Nível Chapano que Bolsonaro foi sequestrado e quem sequestrou ele foi o STF. Vai ficar por isso mesmo? Trump vai invadir o Brasil. É o seguinte, eu já estou, certo, no limite, com tanta injustiça no Brasil. Certo? Vamos continuar aí, assistir essas matérias. Essas matérias que o juiz Oscar Nível Chapano enviou para o mestre Gil. Já terminou a live dele? Vamos agora. Para defender Bolsonaro. Essa é a frase que precisa ecoar hoje. A própria Casa Branca, pela voz de Caroline Leavitt, deixou claro que Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e até militar para proteger a liberdade de expressão. Mas vamos traduzir isso. O que está em jogo não é liberdade de expressão, mas sim a proteção de um aliado político, Jair Bolsonaro, que hoje enfrenta julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, os Estados Unidos estão prontos para usar a máquina de sanções, tarifas e até ameaças militares, não para defender o povo brasileiro, mas para blindar um projeto político que interessa a Washington.
Caroline Leavitt foi direta. O governo americano pode aplicar sanções duras ao Brasil, pode sobretaxar nossas exportações. Os Estados Unidos vão atacar o Brasil para defender Bolsonaro. Essa é a frase que precisa ecoar hoje. A própria Casa Branca, pela voz de Caroline Leavitt, deixou claro que Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e até militar para proteger a liberdade de expressão. Mas vamos traduzir isso. O que está em jogo não é liberdade de expressão, mas sim a proteção de um aliado político, Jair Bolsonaro, que hoje enfrenta julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, os Estados Unidos estão prontos para usar a máquina de sanções, tarifas e até ameaças militares, não para defender o povo brasileiro, mas para blindar um projeto político que interessa a Washington. Caroline Leavitt foi direta. O governo americano pode aplicar sanções duras ao Brasil, pode sobretaxar nossas exportações, pode dificultar o comércio e até mover peças militares na região. Tudo em nome do que eles chamam de liberdade. Mas na prática, trata-se de defender Bolsonaro, e pois seria ao mesmo tempo enfraquecer Lula e os Estados Unidos vão atacar o Brasil para defender Bolsonaro. Essa é a frase que precisa ecoar hoje. A própria Casa Branca, pela voz de Caroline Leavitt, deixou claro que Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e até militar para proteger a liberdade de expressão. Mas vamos traduzir isso. O que está em jogo não é liberdade de expressão, mas sim a proteção de um aliado político, Jair Bolsonaro, que hoje enfrenta julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, os Estados Unidos estão prontos para usar a máquina de sanções, tarifas e até ameaças militares, não para defender o povo brasileiro, mas para blindar um projeto político que interessa a Washington. Caroline Leavitt foi direta. O governo americano pode aplicar sanções duras ao Brasil, pode sobretaxar nossas exportações, pode dificultar o comércio e até mover peças militares na região. Tudo em nome do que eles chamam de liberdade. Mas na prática, trata-se de defender Bolsonaro, e pois seria ao mesmo tempo enfraquecer Lula e os Estados Unidos vão atacar o Brasil para defender Bolsonaro. Essa é a frase que precisa ecoar hoje. A própria Casa Branca, pela voz de Caroline Leavitt, deixou claro que Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e até militar para proteger a liberdade de expressão. Mas vamos traduzir isso. O que está em jogo não é liberdade de expressão, mas sim a proteção de um aliado político, Jair Bolsonaro, que hoje enfrenta julgamento no Supremo Tribunal Federal por... O julgamento passou. Então, diz que sequestraram Bolsonaro. E é o que vai acontecer é que os Estados Unidos querem invadir o Brasil. E vai invadir. Porque nós, pessoas do bem, nós estamos diante de uma situação caótica e melancólica, diante dos criminosos. São os criminosos que estão administrando o nosso Brasil. Trump. Tem que vir rápido, Trump. Sequestraram já Bolsonaro, conforme o relatório do juiz Oscar Aníbal Chapano. O relatório, está tudo no relatório. O juiz Oscar Aníbal Chapano é um juiz arbitral, interventor, corregedor. Ele tem autoridade para isso. Ele já colocou no relatório. Pelo amor de Deus, Trump, tem que resolver logo essa China aí, né, que já invadiu Brasília, etc. Precisa urgente as tropas dos Estados Unidos para, é claro, em primeiro lugar, salvar Bolsonaro. Que Bolsonaro salvo, ele vai nos salvar. Porque nós queremos Bolsonaro presidente da República, e vai ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar aí a matéria. Tentativa de golpe de Estado. Ou seja, os Estados Unidos estão prontos para usar a máquina de sanções, tarifas e até ameaças militares, não para defender o povo brasileiro, mas para blindar um projeto político que interessa a Washington. Caroline Leavitt foi direta. O governo americano pode aplicar sanções duras ao Brasil, pode sobretaxar nossas exportações, pode dificultar o comércio e até mover peças militares na região. Tudo em nome do que eles chamam de liberdade. Mas na prática, trata-se de defender Bolsonaro, e pois seria ao mesmo tempo
enfraquecer Lula e o... Atenção, ainda existe esperança no Brasil. Ontem, o Flávio Dino e o Moraes votaram por 43 anos de prisão para o Bolsonaro. Assim como acontece em qualquer ditadura. Em uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte, quem é opositor político é perseguido. Assim como os idosos, que pegaram 14 anos de cadeia e nem depredaram nada no 8 de janeiro. Idosos que têm câncer, idosos que têm doenças graves, pessoas que morreram na cadeia. E hoje o Fux fez um voto pela anulação do processo contra o Jair Bolsonaro, porque, de acordo a ele, não é a primeira turma que tem que julgar o Bolsonaro, e sim todo o plenário do STF. Hoje a primeira turma é composta praticamente só por petista. Tem lá o Fux, mas também tem Carmen Lúcia, Zanin, que é ex-advogado do Lula, Flávio Dino, que era ministro do Lula, PCdoB, comunista, e também tem o Xandão, que é o maior autoritário desse país no dia de hoje. Ontem eles votaram por 43 anos de cadeia para o Bolsonaro. E o Fux dá para o Brasil agora um respiro, uma esperança. Então compartilha ao máximo esse vídeo para a gente lutar por liberdade. Apenas com o povo se mobilizando, vamos poder mudar o Brasil. Atenção, ainda existe esperança no Brasil. Ontem o Flávio Dino e o Moraes votaram por 43 anos de prisão para o Bolsonaro. Assim como acontece em qualquer ditadura. Em uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte, quem é opositor político é perseguido. Assim como os idosos, que pegaram 14 anos de cadeia e nem depredaram nada no 8 de janeiro. Idosos que têm câncer, idosos que têm doenças graves, pessoas que morreram na cadeia. E hoje o Fux fez um voto pela anulação do processo contra o Jair Bolsonaro, porque, de acordo a ele, não é a primeira turma que tem que julgar o Bolsonaro, e sim todo o plenário do STF. Hoje a primeira turma é composta praticamente só por petista. Tem lá o Fux, mas também tem Carmen Lúcia, Zanin, que é ex-advogado do Lula, Flávio Dino, que era ministro do Lula, PCdoB, comunista, e também tem o Xandão, que é o maior autoritário desse país no dia de hoje. Ontem eles votaram por 43 anos de cadeia para o Bolsonaro. E o Fux dá para o Brasil agora um respiro, uma esperança. Então compartilha ao máximo esse vídeo para a gente lutar por liberdade. Apenas com o povo se mobilizando, vamos poder mudar o Brasil. Atenção, ainda existe esperança no Brasil. Ontem o Flávio Dino e o Moraes votaram por 43 anos de prisão para o Bolsonaro. Assim como acontece em qualquer ditadura. Em uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte, quem é opositor político é perseguido. Assim como os idosos, que pegaram 14 anos de cadeia e nem depredaram nada no 8 de janeiro. Idosos que têm câncer, idosos que têm doenças graves, pessoas que morreram na cadeia. E hoje o Fux fez um voto pela anulação do processo contra o Jair Bolsonaro, porque, de acordo a ele, não é a primeira turma que tem que julgar o Bolsonaro, e sim todo o plenário do STF. Hoje a primeira turma é composta praticamente só por petista. Tem lá o Fux, mas também tem Carmen Lúcia, Zanin, que é ex-advogado do Lula, Flávio Dino, que era ministro do Lula, PCdoB, comunista, e também tem o Xandão, que é o maior autoritário desse país no dia de hoje. Ontem eles votaram por 43 anos de cadeia para o Bolsonaro. E o Fux dá para o Brasil agora um respiro, uma esperança. Então compartilha ao máximo esse vídeo para a gente lutar por liberdade. Apenas com o povo se mobilizando, vamos poder mudar o Brasil. Atenção, ainda existe esperança no Brasil. Ontem o Flávio Dino e o Moraes votaram por 43 anos de prisão para o Bolsonaro. Assim como acontece em qualquer ditadura. Em uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte, quem é opositor político é perseguido. Assim como os idosos, que pegaram 14 anos de cadeia e nem depredaram nada no 8 de janeiro. Idosos que têm câncer, idosos que têm doenças graves, pessoas que morreram na cadeia. E hoje o Fux fez um voto pela anulação do processo contra o Jair Bolsonaro, porque, de acordo a ele, não é a primeira turma que tem que julgar o Bolsonaro, e sim todo o plenário do STF. Hoje a primeira turma é composta praticamente só por petista. Tem lá o Fux, mas também tem Carmen Lúcia, Zanin, que é ex-advogado do Lula, Flávio Dino, que era ministro do Lula, PCdoB, comunista, e também tem o Xandão, que é o maior autoritário desse país no dia de hoje. Ontem eles votaram por 43 anos de cadeia para o Bolsonaro. E o Fux dá para o Brasil agora um respiro, uma esperança. Então compartilha ao máximo esse vídeo
para a gente lutar por liberdade. Apenas com o povo se mobilizando, vamos poder mudar o Brasil. A Polícia Federal divulgou um balanço da operação que apreendeu bens de Daniel Vorcaro. Uma aeronave avaliada em 200 milhões de reais. Veículos que valem mais de 9 milhões. Cerca de 12 milhões de reais em obras de arte. Além de relógios e joias avaliados em 6 milhões e meio de reais. Os agentes federais não descartam novas prisões, bloqueios e apreensões, já que documentos, computadores e celulares serão analisados pelos policiais. Nesta quinta-feira, a Justiça Federal rejeitou o pedido de liberdade e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seguirá preso na sede da Polícia Federal em São Paulo, onde está desde a última terça-feira. Na decisão, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, afirmou que não há dúvida sobre a responsabilidade do banqueiro ao disponibilizar ao mercado títulos de crédito, valores mobiliários e carteiras de créditos podres emitidas por empresas de fachada controladas pelo Banco Master. Os advogados de Vorcaro disseram que vão recorrer da decisão. A Polícia Federal divulgou um balanço da operação que apreendeu bens de Daniel Vorcaro. Uma aeronave avaliada em 200 milhões de reais. Veículos que valem mais de 9 milhões. Cerca de 12 milhões de reais em obras de arte. Além de relógios e joias avaliados em 6 milhões e meio de reais. Os agentes federais não descartam novas prisões, bloqueios e apreensões, já que documentos, computadores e celulares serão analisados pelos policiais. Nesta quinta-feira, a Justiça Federal rejeitou o pedido de liberdade e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seguirá preso na sede da Polícia Federal em São Paulo, onde está desde a última terça-feira. Na decisão, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, afirmou que não há dúvida sobre a responsabilidade do banqueiro ao disponibilizar ao mercado títulos de crédito, valores mobiliários e carteiras de créditos podres emitidas por empresas de fachada controladas pelo Banco Master. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dio. Nesse momento, eu quero aqui encerrar, porque primeiro teve a live de Luiz Oscar Níbal Chapano, depois essas matérias. Eu quero fazer aqui o encerramento no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde e boa noite ao planeta Terra. Especialmente aos meus amigos e amigas patriotas. Só quero falar uma palavra. E o encerramento, ok?